A PlayStation VR 2 chega já em fevereiro de 2023 e com esta nova atualização de hardware para se adequar à nova geração, é tempo de olhar para trás, para os jogos que joguei na PlayStation VR e fazer uma lista pessoal dos meus favoritos. O novo dispositivo traz algumas novidades para os apreciadores, onde a mais evidente é, desde já, os comandos VR próprios, substituindo assim a necessidade de utilização do DualSense e dos Move. Relativamente ao Aim Controller, que foi desenvolvido em específico para a PlayStation VR da geração anterior, ainda não se sabe se será compatível com a nova versão. No que toca às especificações do equipamento, também teremos algumas melhorias, como na qualidade dos ecrãs, que agora são em OLED HDR. A sua resolução é muito maior agora, tal como a pixelização, que passou de 1 megapixel para 4.1. Outra coisa importante é o fato de, por exemplo, já não existir uma caixa exterior como na primeira versão da PlayStation VR e o tracking do capacete já não necessitar da PlayStation Camera. No geral, a nova versão da PlayStation VR aparenta ter grandes melhorias nos seus componentes, que elimina também a presença de dois periféricos para a sua utilização. Mas claro, tudo dependerá igualmente dos jogos que forem lançados para se ter uma noção do seu sucesso. E com a perspectiva de um novo passo para o gaming em realidade virtual, vamos lá então ver quais foram os meus jogos favoritos para a PlayStation VR. E começa esta listagem com o jogo que me fez comprar a PlayStation VR. Sempre tinha dito que apenas iria aderir este hardware se o Wipeout, um jogo que adorei dos tempos da PlayStation 2, fosse lançado nesta plataforma. Portanto, imaginem a minha felicidade quando revelaram que seria possível jogar este título em realidade virtual. E de facto não desapontou, a frenética velocidade das naves antigravidade fazem estas corridas serem altamente viciantes. Infelizmente, o problema que sempre tive com este jogo no passado é o mesmo que tenho agora: as corridas são curtas. É apenas pelo facto de gostar tanto delas que preferia que tivesse mais voltas no circuito. Pessoalmente, no que toca à versão em realidade virtual, foi tudo o que esperei. Aliás, até fiquei surpreendido como o jogo se torna até mais fácil neste ambiente. A noção de profundidade é muito mais clara, o que permite que pilotemos melhor. Depois temos o multiplayer, que como sempre, por muito bom que sejamos no single player, quando chegamos ao PVP levamos um banho de humildade porque de facto há gente brutal a jogar. A sério, nos primeiros 100 metros deram-me logo 200 de avanço. O Wipeout Omega Collection é uma boa escolha para quem gosta de jogos de corridas e se queira divertir um bom bocado. Na quarta posição listo um jogo que infelizmente já não tem os servidores online e o estúdio até já fechou. Drive Club é conhecido de muitos. Um jogo de corridas em formato arcade que, embora tenha começado com alguns problemas técnicos, com o tempo melhorou. E a versão em VR é brutal. Os gráficos são bons, a jogabilidade é intuitiva e a diferença de condução entre veículos é evidente. Passei umas boas horas por detrás do volante de várias viaturas e até cheguei a competir no PVP, onde felizmente ainda venci umas quantas partidas e era bem equilibrado. Tenho mesmo muita pena que a Evolution Studios tenha fechado, mas mantenho a esperança que a PlayStation com a nova VR traga um bom jogo de corridas para os gamers se entreterem. Com a compra desta plataforma, vinha um CD intitulado VR Worlds, que continha pequenos jogos, sendo um deles o London Heist. E já de si muito interessante, soube-se pouco depois que o estúdio estaria a desenvolver um jogo de ação semelhante. E é esse jogo que fica no terceiro lugar. Blood and Truth é um pequeno jogo com uma história interessante, mas infelizmente peca por não dar liberdade de movimentos ao jogador. No entanto, isso não remove o entusiasmo da ação que nos proporciona. Com cenas bem intensas, onde por exemplo o jogador se movimenta sozinho e no meio de uma chuva de balas corre para o seu objetivo enquanto vais matando tudo o que vês. Este jogo é certamente obrigatório para os fãs do género de ação pura que parece que nos transporta para os filmes dos anos 80. Se puderem, joguem o Blood and Truth. No número 2 é um jogo que é surpreendentemente divertido, cansativo e que espero que tenha continuidade na nova VR da PlayStation. Falo do jogo Beat Saber. Jogado com os Move, este jogo consiste em simplesmente cortar os blocos na direção que nos indica acompanhando a música. Curiosamente foi através deste jogo que conheci a banda de League of Legends, a KDA, uma vez que essa música até era a minha favorita. Com vários níveis de dificuldade para cada música, imenso conteúdo pós-lançamento através de DLCs pagos, Beat Saber é certamente um dos jogos mais populares na PlayStation VR. Agora, antes de seguirmos para o número 1, quero apenas fazer uma menção. Os fãs de Star Wars conhecem a história do filme Rogue One e o que adorei jogar em VR foi a X-Wing VR Mission, uma missão de 20 minutos disponível de forma gratuita para todos os que tenham o jogo Star Wars Battlefront de 2015.
Para além de estarmos sentados num X-Wing, que por si só já é brutal, visualmente é muito bonito e até conseguimos ter uma noção de altitude quando sobrevoamos um Star Destroyer que nos ataca. É um facto que a jogabilidade das naves em Star Wars Battlefront 1 é muito simples, mas pessoalmente após jogar esta missão fiquei logo com o bichinho para jogar um PVP contra outros pilotos num ambiente do género. Em 2020 foi lançado o Star Wars Squadrons, mas não me conseguiu cativar tanto como aquela pequena missão. E agora, o número 1, Firewall Zero Hour, um shooter tático em equipas de 4. De um lado, uma equipa defende uma firewall, a outra ataca para a desativar. Com várias armas, habilidades, acessórios e mapas muito interessantes, era um jogo que dependia muito da comunicação entre os jogadores, conhecimento do mapa e de uma boa tática. Nunca me hei de esquecer de entrar num servidor onde estava uma equipa com 3 portugueses e eu juntei-me ao sul automaticamente. Eles fizeram uma bruta festa por terem mais um português para jogar. Mas claro que não há bela sem senão. O maior defeito deste jogo era não ser fácil ter servidores disponíveis e às vezes poderia demorar mais de 5 ou 10 minutos para se poder disputar uma partida. No entanto, isso não removia a qualidade do confronto que aí vinha e cheguei a ter alguns bem intensos. E pronto, aqui ficou o meu top 5 de jogos da PlayStation VR. Diz-me aí nos comentários qual foi o teu e o que esperas desta nova versão. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos na realidade virtual. Creep out!